Senhoras e senhores, esse é um episódio aqui do nosso MotoWestCast que eu tinha muita vontade de produzir aqui com os meninos e hoje deu certo. Nós trouxemos aqui o Alisson, que é nosso chefe de oficina, há 24 anos que ele trabalha aqui na MotoWest, tem um conhecimento muito profundo, e Jefferson, 28 anos de concessionária, é conhecido aí de longas datas. Eu tenho 24 anos, o cara já estava aqui, vai se aposentar. Já tá perto de se aposentar, né? Já tá perto de se aposentar já. E hoje nós vamos falar todas as curiosidades que vocês têm sobre a nossa manutenção, o nosso serviço de pós-venda, a nossa oficina. Nós trouxemos aqui um grupo do sistema que a Honda trabalha com os fluidos lubrificantes da própria Honda, que é o Pro Honda. Os óleos lubrificantes Pro Honda, a gente vai falar um pouquinho os diferenciais de cada... o que significa um 10W30, um 10W50, né? Cadê o outro aqui? 20W50. Qual é o diferencial para se colocar um óleo Pro Honda na motocicleta? Vamos falar das peças originais, vamos falar das manutenções. Então fique conosco, vocês estarão com certeza aí bem acompanhados durante esses próximos minutos, tá bom? Vem com a gente. Bom, seja bem-vindo o Alisson, seja bem-vindo o Jefferson. Bora lá. Durante esses 24 anos de Alisson e 28 anos de Jefferson, vocês já viram muita coisa aqui na oficina. Sim. Correto? Só pra gente já começar quebrando o gelo. É importante a gente quebrar alguns paradigmas, né? Principalmente sobre as revisões, sobre a manutenção. Eu queria que você passasse primeiro um panorama geral. O Alisson pode ser, que é o nosso chefe de oficina. Quais são, certo, os itens, ou o que se determina que seja visto num pós-venda como um todo de uma concessionária? Pós-venda hoje é uma área um pouco ainda, como é que eu posso te dizer? O cliente ainda tem um certo receio, né? O cliente entende que uma manutenção, muitas vezes, é algo que só vai trazer gasto para ele. Certo. Mas, na verdade, a manutenção, ela existe para evitar aquele gasto. Tem que ser uma condição preventiva, né? Então, é uma prevenção para que esse veículo não venha sofrer tanto desgaste. Porque os veículos, as motocicletas, elas trabalham muito com peças móveis. E onde eu tenho peça móvel, o índice de desgaste é muito grande. Então, periodicamente, existem essas visitas à concessionária para que a gente faça algumas manutenções para prevenir ou amenizar esse desgaste. Então quer dizer que assim, é mais barato o cliente vir fazer a revisão do que ele falar assim, não, eu não vou lá na concessionária, não vou fazer a revisão e a motocicleta quebrar, hein, Jefferson? É isso mesmo. Na manutenção preventiva, você se protege de comuns defeitos evitados pela falta de manutenções. Rolamentos que requer manutenção, aí você roda até ele dar e você vai fazer uma viagem. Que poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Se você de repente tivesse vindo fazer uma revisão, uma lubrificação, poderia evitar. Diminuindo a vida útil, você não fazendo a lubrificação. Certo. Ou fazendo a troca de um filtro. Ou meramente uma lubrificação simples de uma corrente e uma regulagem. Uma curiosidade que eu tenho, e a maioria das pessoas, né? Existe um padrão há muitos anos, né? 28, 24 anos, né? Eu também tenho 24, né, Alisson? Então, que a gente trabalha aqui e tem aquela, né? E o próprio cliente tem essa barreira, principalmente nas revisões e na concessionária e tal. A gente precisa quebrar isso e deixar muito claro. A primeira revisão, por que é tão importante o cliente se atentar? Não é só, pessoal, para vocês, eu vou perder a garantia da motocicleta. Não é só no que se refere à garantia, não. É em prol do benefício da motocicleta, da vida útil da motocicleta. Por que a primeira revisão ela é de suma importância? Eu vou pegar um ganchinho que eu falei agora há pouco. Né? A gente tem peças móveis, né?
Então, essas peças, elas sofrem constantemente. Então, nessa primeira revisão, é onde as peças estão em processo de amaciamento, onde uma peça vai se moldando à outra. Entendi. Eu tenho um pistão que ele vai se adequando, se moldando àquele cilindro. Eu tenho a engrenagem que ela ali, no seu trabalho, ela também está se moldando àquela outra engrenagem que está em par com ela, entendeu? Eu tenho diversos componentes que precisam estarem em sincronismo, com um índice, vamos dizer assim, de folga e ajuste preciso. Então, nessa primeira revisão, é onde existe desprendimento de algum material, limalha de peças que foram da fundição. Então, por isso que essa revisão, eu acredito, uma das mais importantes, né? Jefferson, o que você, como mecânico, quando pega uma motocicleta na primeira revisão, porque muita gente, muito cliente, ele chega e diz assim, não, mas minha moto tá nova, olha para a motocicleta, de fato a motocicleta tá nova. O que você verifica nessas primeiras revisões como sendo a importância que o Alisson acabou de falar para que eu tenha uma maior vida útil da motocicleta? Da início você vai olhar os fixadores da motocicleta, estão tudo em condições. Peraí. O que é fixador? Pocas, parafusos. Tá. Porque a própria poca ela pode folgar normalmente, é isso? Limite de desgaste, de freios, nível de fluidos, muito importante, como o fluido de freio. Então tudo tem que estar nos seus padrões. Como a moto teve início a vida de uso do cliente com ela vai primeiro, como o nosso amigo Alisson falou, se acomodar. Dali ela vai dar início a ajuste de desgaste. Aí para isso esse encontro mais rápido. Se eu tenho umas peças que estão se moldando, eu tenho fragmentos de peças que se soltam, posso dizer assim, a própria sujeira da montagem também existe isso? Sim. Ela é feita uma limpeza dessa sujeira nessa primeira troca de óleo? A motocicleta zero, a motocicleta Honda, ela vem com um produto, sim, tá? Já dentro do motor. Esse só vem em moto zero, tá? É o bisulfeto de molibdênio. Vem óleo... Peraí, bisulfeto de molibdênio. Bisulfeto de molibdênio. Dá pra botar o nome do menino... Dá pra botar o nome do seu menino de bisulfeto de molibdênio. Bisulfeto de molibdênio é um produto que vem dentro das motocicletas, dentro do motor das motocicletas 0 km. Isso que ele vai ajudar, né, nessa primeira, vamos dizer assim, modelagem da peça, né? Nesse amaciamento, entendeu? Entendi. Ele consegue fazer com que as peças se encaixem melhor uma na outra. Então, o que acontece? Com essa primeira manutenção, vai sair mais limalha, vai sair mais sujeira. Não que na segunda também não saia, tá? Porém, nessa primeira é que requer mais atenção, tá? E os estudos que foram desenvolvidos mostraram que essa é a quilometragem ideal para fazer essa primeira manutenção. Perfeito. Jefferson, vai. Só um ganchinho. Vai, pode falar. A questão do produto, do bisulfeto aí. Esse bisulfeto tem uma coloração escura. Então, geralmente o pessoal tem mania de verificar o óleo na mão e ver a cor. A cor do óleo não quer dizer que é o momento de troca. Sim. Não quer dizer. E questão de viscosidade, não tem como ver no dedo, não tem como você medir. Para isso existem os padrões. Eu também pensava que assim, quando eu em casa, né, eu verificava antigamente, eu ando de moto desde 9 anos de idade. E aí eu verificava e fazia isso aqui assim. Então isso aqui não tem nada a ver não, é mito. É mito. Caramba, velho. Muito bem. Se a gente for falar, que a gente estava conversando aqui há pouco tempo, e você e uma pergunta, né? Então a gente tem uma importância muito grande nessa primeira revisão. E antigamente, como a gente está falando aqui com o macaco velho, né, de 20 e tantos anos de Honda, as revisões, os espaçamentos das revisões eram menores. Eram 3.000 quilômetros, era isso? Isso. Aí por que houve essa alteração? O que é que nos reforça sobre a qualidade do produto Honda, que eles chegaram e falaram assim, não preciso mais fazer de 3.000. Você lembra? Faça aí uma retrospectiva. Era de quantos mil e mil? De início era 1.000. A primeira. A primeira sempre foi 1.000, então, 1.000, né? A primeira não muda devido àquela acomodação. Aí 3.000, depois aumentou para 4 e hoje nós temos 6. A cada 6.000 tem periodicidade de você trazer a motocicleta à concessionária para... Vamos lá. Para o cliente, e aí o Alisson, para o cliente, a segurança que ele tem que ter, lógico que ele tem que confiar no produto, inclusive a gente tem hoje, as motocicletas Honda são as motocicletas mais vendidas no Brasil, né? Se a gente for pegar, por exemplo,
Só o modelo de Pop, que foi vendido no ano, já batia aí outras marcas. Todos os modelos de motocicleta a gente vendeu só de Pop, né? Então, a gente tem um volume muito grande de motocicleta, o que reforça para o nosso cliente a durabilidade do nosso produto. Mas falando da parte técnica, falando de 2 especialistas como vocês são, chefe de oficina e um mecânico de mais de 2 décadas de experiência, o que é que a gente pode falar para os nossos clientes sobre esse espaçamento, essa confiança, quais são as seguranças que eles têm que ter, o que é que ele deve fazer durante esse período entre 1.000 e 6.000, porque a de Convic aumentou, então precisa ter uma confiança a mais. O que é que eles precisam fazer? Vamos lá. Primeiro é entender que a tecnologia ela vai melhorando, ela vai avançando. Exato. Entendeu? Então, do jeito que há mudança nos componentes, né? Há mudança também de perfis, né? Aquela pessoa que vai conduzir na motocicleta, hoje é meu filho, aí amanhã é o filho do meu filho, então os perfis também vão mudando. E a tecnologia, ela vai, vamos dizer, avançando e vai melhorando. Sim. Entendeu? Então, eu tinha uma motocicleta que ela através da fabricação dos componentes, eu tinha uma vida útil X. Então, eu tinha que antecipar essa visita à concessionária, diminuir esse espaço para melhorar essa vida útil. Entendi. Então, quando eu, fábrica, consigo fazer com que meus componentes melhorem, meus processos melhores, eu consigo entregar ao cliente um produto com uma qualidade ainda melhor, sim, certo? Fazendo com que ele tenha um custo de manutenção menor, mais baixo e um produto que muito mais conforto, muito mais durabilidade, entendeu? Essa parte do preço da manutenção é importante a gente destacar, né? Porque se eu faço a revisão com 1.000 e a cada 3.000 eu tenho que voltar na concessionária, o custo é bem maior. E agora eu preciso voltar só com 6.000 quilômetros para fazer a revisão. Então o custo que o cliente tem diminui. E um detalhe, porque vamos fazer uma conta básica aqui. Eu tenho uma motocicleta lá, uma CG 99. Certo. Eu precisaria... Carburada. Eu preciso, eu ia falar com você. Aquela verdinha que eu tinha. Eu preciso vir na concessionária com 1.000, com 3, com 6, com 9, com 12. Aí troquei. Agora eu cheguei na geração da 150, certo, carburada ainda. Revisão foi para 4.000 quilômetros. Pessoal, detalhe, falando na linha CG, porque existem alguns modelos que não conseguem acompanhar, diferem um do outro na quilometragem da manutenção. Tá claro. Beleza? Então fui para 150. Eu vou vir à concessionária quando? Com 1.000, com 4, com 8, com 12. Boa. Aí fui lá, evoluí, no processo 160, de evolução, cheguei na 160. Injetada. O que eu vou fazer? Eu vou vir com 1.000, com 6 e com 12. Então olha, você diminuiu aí 3, né? Você diminuiu 3 revisões. E aí entra para Gerson. Gerson que é daqueles mecânicos que mexeu com carburador há muito tempo, né? E o que você falou, eu comecei a fazer umas conexões. Que de fato, né? Quando a gente tinha o carburador antigamente, a gente tinha a agulha do carburador, né? Que inclusive os caras iam lá, quem é das antigas sabe, né? Baixava a agulha do carburador para ela andar mais e tal. E o próprio carburador, pela sua composição de fabricação, passava algumas sujeiras que a injeção eletrônica não passa, correto? A injeção já é um melhoramento do carburador. Isso. Ela já vem com vários filtros. Tem um filtro para chegar na bomba e tem um filtro para chegar no bico. Então já eliminou qualquer uma hipótese de passar uma sujeira. Certo. Então a injeção são 2 filtros. O carburador não tinha nenhum filtro. Não. O carburador ia direto na agulha, que tinha aquele... Como era o nome? Não, mas até tem um filtro. Ela tem até um pré-filtrozinho na torneira. Não existe. No registro. Era. Isso. Tinha mesmo um filtrozinho que a gente tirava até e tal. Verdade. E agora na injeção eletrônica são 2. E o próprio bico... Ele é autolimpante. E o próprio bico é autolimpante. Então só aí, pessoal, já corrobora para o que a gente está falando de que a tecnologia... Você fez um link muito bom. A tecnologia, no que foi avançando, a Honda chegou e falou assim, não, a tecnologia está avançando, eu não vou mais precisar retornar para uma concessionária, né? Perfeito. Então, já que a gente está falando sobre período de revisão, a gente está falando sobre durabilidade do óleo lubrificante, a gente está falando sobre esse espaçamento que o cliente tem como garantia e confiança nos produtos Honda, nós trouxemos aqui a linha do óleo Pro Honda. Inclusive, eu queria que vocês até explorassem um pouco isso. Até mesmo a garantia com tudo isso,
reforça. A garantia da motocicleta, que antes era de 1 ano, hoje são 3 anos de garantia, correto? Correto. São 3 anos de garantia. O que nos traz, o que mostra para o cliente, quais são os grandes diferenciais da linha de óleo Pro Honda para dar mais segurança ao nosso cliente? Primeiro, credibilidade, garantia, né? Qualidade. Que hoje a Honda mundialmente é conhecida pela sua qualidade, pela qualidade de seus produtos, pelo seu compromisso com seus clientes. Boa. Entendeu? Então, quando eu vendo o veículo e eu ainda tenho uma linha de produtos meu para atender esse cliente, produto da melhor qualidade assim imprescindível que ninguém discute, eu acho que isso é um plus a mais para o cliente. Vocês acham, né? Tanto o Alisson quanto o Jéssica, vocês acham que a Honda entrar com a sua linha de óleo Pro Honda fez com que ela tivesse mais segurança para aumentar a garantia para 3 anos? Aumentou distância de uma revisão para outra. Certo. Lhe deu mais 2 anos a mais do que era. Isso. Então ela achou, acho que é o momento dela botar os produtos que garantam que seu veículo vai chegar lá até com boas condições. Entendi. A linha de óleo Pro Honda veio para dizer assim, olha, eu estou fechando aqui todo o processo de garantia, eu estou fechando toda a confiança e credibilidade que eu tenho na motocicleta, a partir do momento que eu, como o Jess falou, aumentei de 1 para 3 anos, né? A garantia da motocicleta é de 1 para 3 anos, então se eu dou mais garantia, significa que eu confio mais no meu produto. E aí eu vou colocar um óleo que venha para fechar esse processo, correto? Exatamente. E produtos que são de extrema qualidade, entendeu? Produtos que você vai colocar e vai dizer assim, eu estou colocando o produto certo para minha moto. Não tem risco de dúvida, não tem como dar errado. Perfeito. Tá, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar esses dois aqui, ó. Eu tenho o W2050, 20W50, tá me dizendo aqui que é um óleo mineral, e o 10W50. Qual é a diferença desses óleos, por exemplo? Eu tenho esse aqui, esse 20W50, Sim. Está relacionado à viscosidade. A grossura, vamos dizer assim, que não seja grossura, né? Vamos falar na linguagem que a galera entende. Ele é mais grosso. Mais grosso. Qual? E tem um o detalhe. 20W50? O 50. Quanto maior eu tenho essa letra aqui, ele é um pouquinho mais grosso. Quanto maior do final. Isso. Então, quanto se eu tiver 50... E essa também, porque o 20W, também. Porém, o W é winter, né, que é em inglês, que é inverno. Então, é a capacidade dele de viscosidade em clima frio, em baixas temperaturas. Caramba, eu não sabia, não. Certo? Eu falei, em baixa temperatura. Vamos lá, e como é só para dar uma ilustrada... Então, peraí, para o pessoal que está em casa acompanhar a gente. Tenha calma. Né? Porque se eu não entendi, eu preciso entender para poder passar. Sim, vamos lá. 10W50 significa que esse 10W50 aguenta uma temperatura mais fria, baixa. 10W, mais baixa. 10W. Então, 10W. Baixa. Mais baixa. Isso. Então, no inverno. Então, o 10W, digamos, vamos só fazer um comparativo. O 10W para a região sul e o 20W aqui para a região nordeste. Ele vai suportar certo? Sem perder viscosidade. Sem perder viscosidade, ele suporta. Esse 10 é em graus, você sabe dizer? Não, ele tem um cálculo. É um cálculo. Não, tem um cálculo e tem uma tabela. Tem uma tabela. Aí então você não é porque é 10 aqui que é 10 graus, 10 graus, não. Tem uma tabela. Tá, beleza? Não é tão simples assim, né? Isso. E o 30 já está relacionado a temperaturas altas. Entendeu? Caramba, então quer dizer que 10 temperatura baixa 10W temperatura baixa e o 30 para alta temperatura. Caramba, aqui em Mossoró tem que ser o 50. Não, porque o 50 ele vai ficar grosso. E hoje o que eu falei lá sobre atrito? Vai, diga aí. 50, eu falei que ele é um pouquinho mais grosso. Deixa eu explicar só a questão, da questão da viscosidade. Certo. Viscosidade, na verdade, é a capacidade que o fluido tem de escorrer. Certo. Vamos lá. Então, se eu peguei esse óleo, o 50, esse aqui. 50. Peguei 50 e coloquei no funil. Certo. Fui colocando aos poucos. Ele vai demorar um certo tempo para escoar. É um mel mais grosso. Isso, correto? Correto. Ele vai escoar mais lentamente. Certo. E se eu pegar esse aqui, o 30, colocar lá no mesmo funil, ele vai escoar mais rapidamente. Certo. Então, o que acontece? A capacidade de lubrificação desse aqui vai ser bem mais rápida. Certo. Tá? Certo. Agora, o que está relacionado a isso também é um detalhe, porque eu tendo a pensar o seguinte: o grosso vai demorar a escorrer, então, em compensação, ele chegar lá, ele vai ficar e não vai descer. Tá, certo. Não, porque esse aqui é mineral. Agora você esse aqui é semissintético. Agora vocês bugaram minha cabeça aqui. Vai, explica. Me ajuda. Qual é a diferença, então, do mineral para o sintético?
Semissintético. Aqui tem uma mistura de óleo mineral com um óleo sintético. Então, o sintético, qual a diferença do sintético? Vamos lá, separar. Certo. Mineral e sintético. Sintético, ele é feito em laboratório com o seu grau de lubrificação todo controlado. Sim. Então, você pegar vamos dizer, que nem diz o Matuto, você pegar na escala para ver, o nível de lubrificação dele é mais... Certo, mais linear. Certo. E esse aqui, como ele é mineral, é extraído Ele é extraído de quê? Do petróleo. do petróleo. Ah, do petróleo mesmo. Certo. Ele tem uma faixa mais imprecisa. Uhum. Tem mais buracos, digamos assim, na lubrificação. Esse aqui é mais controlado. Entendi. E a questão de... aqui é quente, então é para a gente usar esse ou não esse? Esse aqui depende também do projeto do motor. Exatamente. Sim. Os projetos dos motores de hoje são esse óleo aqui, que é bem mais melhorado, por causa dos seus aditivos sintéticos, Certo. para aguentar o que o motor precisa. Então quer dizer que nesse segmento de óleo, aqui a gente está tendo aula de lubrificantes, tá? É importante a gente falar isso. Nesse segmento de óleos, os produzidos em laboratórios, eles têm uma tecnologia mais avançada. Sim. Posso dizer assim? Controlado. Mais Você controlado. consegue controlar o fio de lubrificação, digamos. Entendi. Fica mais preciso. E por que que o da Scooter é diferente? Ó, e vocês trouxeram aqui o da Scooter, que também é o W30, 10W30. Então, ó, eu tenho aqui um Side W 10W30 e o Side 10W30, só que para Scooter. Qual é a diferença dos dois óleos? Vamos lá. Todo óleo tem seus aditivos. Certo. Então, o que acontece? Esse aqui tem um aditivo muito importante. Você tem uma Fan 160. Certo. Ela é composta com o sistema de embreagem multidisco banhado a óleo. Certo. Então, ela tem um aditivo para proteger sua embreagem. Para que ela A embreagem. A embreagem. Para que ela não patine. Certo. Então, se a gente tem um scooter e o seu sistema é seco por correia, que é o Isso. famoso CVT, Isso. ele não vai precisar desse aditivo. Sim, entendi. Então, a Entendi. diferença é essa. Então, é importante a gente também destacar isso, né? Cada óleo tem um projeto para ele. Não é simplesmente você chegar e falar assim, eu vou botar uns 50 na minha moto, porque o 50 mais grosso vai proteger mais. Não é assim. Vai segurar mais a temperatura. Vai segurar mais. Não é assim que funciona. Perfeito. Vocês estão entendendo aqui como funciona? Vamos lá. Dentro da própria linha também tem o fluido para a suspensão, correto? O fluido para a suspensão, que é um lubrificante. Sim. Qual é a sim, diferença? Eu peguei vocês aqui nessa aula do lubrificante, vocês não estavam preparados, não. Vocês não estavam preparados, Preparado sim, a gente não estava esperando. Agora chega. Rapaz, o cara agora deu na minha cara. Eles estavam preparados, que eles são capacitados para isso. Mas não estavam esperando. Aí é pronto, agora eu vou querer. A diferença do fluido para a suspensão. Aqui só está dizendo que ele é o W50. Ele é uma viscosidade. Para baixa temperatura. Não, e não tem aquela de isso, 50, não tem. 30. Não, você vê que não tem o W, né? Não Daquela tem, questão lá de baixa temperatura. O óleo é o seguinte, ele vai fazer a função dele, dentro eu tenho peças metálicas, então ele vai fazer a função de proteção, que protege também, né? E ele também está relacionado ao próprio sistema de suspensão. Eu tenho mola e tenho, quando o óleo está lá dentro, ele tem algumas galerias que ele passa. Isso. Então, quando eu vou levantar, a suspensão ela vai se descolar do chão, ela não pode ser jogada para baixo, ela tem que segurar. Certo. Segurei, né? Expandiu, depois comprimiu, aí a mola faz essa ajuda. E o óleo está constantemente circulando por entre essas câmeras, fazendo esse trabalho correto. Quando eu tenho um óleo que não é adequado, um óleo que está vencido, um óleo que, vamos dizer assim, ele perdeu a capacidade, né, de fazer o seu trabalho, que é se movimentar por entre as câmaras. Então, eu vou ter uma suspensão que vai ficar mole demais, eu vou ter uma suspensão que vai ficar batendo, eu vou ter uma suspensão que pode jogar, que vai fazer com que o condutor perca a dirigibilidade. Porque aí ele vai rebolar, entendeu? né? Vai jogar, rebote, exatamente. Né? Jefferson. Esse aqui tem uma diferencial entre esse, o óleo do motor, que ele evita espuma. Ele é espuma, porque como a suspensão trabalhando direto, ela tá ali trabalhando. E o óleo trabalha se movimentando, então ele tem que ter grande resistência a causar espuma, que é para o amortecedor ter efeito.
não perder aquele efeito. Até porque se fizer espuma, ela vai ocupar um espaço dentro da suspensão vai bolha, que vai criar bolha. Aí a suspensão não vai funcionar normal. Não vai trabalhar. Isso, e o entendimento de que cada um... esse é melhor... O Alisson, esse é melhor do que esse aqui é melhor do que aquele. Não. Não existe. Essa questão de dizer melhor. Não existe. Existe o adequado. O adequado, correto? Cada um tem as suas características. Entendeu? Eu tenho o óleo da suspensão que ele vai fazer a função dele correta, trabalhar corretamente. E tem uma determinada função. E eu tenho o óleo do motor que vão ter outras funções. Por exemplo, vamos lá. Por incrível que pareça, o óleo tem tirar calor, trocar calor. Né? O óleo está aqui no kart, ele vai passar lá por cima, certo? Vai tirar o calor lá de cima, vai descer. Lá da câmara de combustão, passa ao redor do cilindro, aquela parte. Preencher o espaço, porque o motor tem folga. Certo. Então o óleo vai preencher esses espaços corretamente para evitar ruído e vai fazer o processo de limpeza também, porque quando chegar lá na câmara, existe a queima do combustível, né? Gera carvão, gera alguns materiais. E o óleo também faz essa limpeza. Então, são vários produtos que tem no óleo que vão junto, né? Fazer toda essa limpeza, todo esse trabalho de evitar desgaste, diminuir atrito, esse tipo de coisa. Por isso, pessoal, que é importante vocês se atentarem, vocês se preocuparem com isso, sobre as trocas de óleo, os períodos. Inclusive, dentro dos 3 anos de garantia, a Honda dá 7 trocas de óleo grátis. Dentro dos 3 anos de garantia, você... a partir da segunda, da terceira... A partir da terceira revisão, né? Que na terceira revisão... Isso. A primeira revisão, o cliente tem direito à mão de obra gratuita. A mão de obra gratuita. Ele vai pagar só os insumos necessários para essa revisão. Aí vai depender do modelo. Certo? Para a segunda revisão, de 6.000 quilômetros ou 12 meses, dependendo do modelo, tá? Sim. Aí, o que acontece? O cliente também vai ter a mão de obra gratuita, vai pagar só os insumos da revisão, um kit de revisão, um kit de lubrificação, tá? E para a terceira em diante, até a 7ª, ele vai ter o óleo gratuito. Ele entra com a mão de obra. Ele paga a mão de obra e tem o óleo gratuito. O óleo gratuito. Então já não tem despesa uma CG com óleo. Uma CG hoje seria isso aqui. Perfeito. Tá claro. O que mais? Limpador de corrente. Aqui entra aquela partezinha para quem é mais rigoroso, detalhista. Então você tem o próprio limpador de corrente e lubrificador. Então primeiro você limpa a corrente e depois lubrifica. É isso? Exato. Limpador e lubrificador. Aqui, fluido para freio. Esse fluido... Qual é a diferença agora? Peraí, tem mais um aqui. Esse é o DOT 4. Fluido para freio. Vai. Isso aí também esse DOT aí, existe uma tabelinha também. Sim. Para isso, existe DOT 3, DOT 4. Existe hoje DOT 5. Eu tenho que botar o DOT 4, o DOT 5. Tudo vem de projeto. Certo. Você projeta um produto, que você projeta também um protetor. Legal. Protetor para o seu equipamento. Isso aqui não é só o freio, isso aqui também protege de corrosão. Então, isso aqui tem uma data prescrita. Tem a validade. Tem a validade. Tudo na realidade, né, pessoal? Até a vida da gente tem. Chega uma hora que precisa de manutenção. Tá fechado. Tem que ir pro médico, fazer manutenção, tem que fazer tudo isso. Então, assim, não adianta. Essa graxa é para fazer o kit de revisão, não é isso? O kit inicial? Manutenção. Oi, pode falar. Essa daí é aquela questão lá do atrito, que eu falei, né? Existem peças que o atrito é maior, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, a caixa de direção. Sei. Então, a gente tem que ter uma graxa adequada, que ela suporte pressão, porque a caixa de direção ela vai estar pressionada. Se eu tiver uma graxa que não suporte pressão, ela vai escoar. Vai escoar. Né? Então, ela tem que aguentar uma determinada pressão para que fique lá, certo? E também ter os aditivos adequados, porque senão não adianta ela ficar lá e não lubrificar. Então, aqui, né, é a graxa ideal para os produtos da linha Honda. Então, a linha completa aqui da linha Honda. Eu tive uma dúvida agora. Quando a gente estava falando, a gente falou de revisões. Eu vou voltar aqui para a revisão e fazer uma pergunta para vocês. Fica aqui nesse podcast para tirar dúvidas sobre as revisões, oficinas, setor de pós-venda e tudo. Existe uma revisão, dentre as revisões de 1.000, 6.000, 12.000, 18.000, 24.000, tem a revisão mais completa, porque na cabeça do cliente, na cabeça de quem usa, do usuário, do nosso cliente, a revisão completa é aquela que chega, desmonta a motocicleta, tira até a câmara de ar para limpar por dentro do pneu. Existe essa... Como é importante a gente quebrar esse paradigma também, porque às vezes
o cliente chega, quer, na revisão de 1000 não fizeram nada. Peraí, não é assim. Né? Existe uma tabela dentro do manual, como é que funciona? Existe. Então, como ele criou o produto dele, ele criou uma tabela de manutenção. Sim. Então, nem sempre é necessário fazer todas as manutenções em uma revisão só. Uhum. Então, existe período datado pelo próprio fabricante, que é a lubrificação de coluna num período, a lubrificação do enrolamento num outro período. Balança é outro período, é assim. Pode ocorrer de ter os dois juntos num momento Certo. só. Existe Uso, né? existe uma mais completa? Como, por exemplo, eu sei que em carro, por exemplo, uma de 80 mil é uma revisão que se utiliza né, mais itens. Assim, não é que existe uma mais completa. Certo. É como se são degraus, né? Certo. Degraus, né? É. Vai subindo. Lógico que eu vou fazer uma revisão de 6 mil, são alguns itens. Vou fazer uma de 12, são outros Porque itens. o desgaste o de outros desgaste é itens. maior, Certo. né? Então, assim, não é que existe uma mais incompleta ou mais importante. Elas vão se complementando, Uhum. certo? Uma vai complementando a outra. E quando você passa por uma revisão, você não vai olhar só aquele item da revisão. Vamos lá que eu tenho aqui 10 itens para serem verificados. Porém, os outros também vão ser inspecionados. Certo, Porém, eu vou certo. fazer a desmontagem dependendo da condição do uso. Na condição. Então, isso aí vai variar um pouquinho de forma de condução. Tipo, vamos lá, eu tenho aquele cliente, né, que usa a moto só para ir para o trabalho. O cara é professor, tem a sua moto aqui em casa, eu uso só para ir lá para o trabalho, dou a minha aula, volto para casa. E tenho aquele cara que trabalha em cima da moto, Certo. né, o cara que é um motoboy. Que é o dia a dia. É na o dia a motocicleta. dia, todo dia, Certo. chuva, sol e terra, Lama. lama. Então, esse tem um processo de desgaste um pouquinho mais acentuado. Sim. Então, assim, essa revisão, né, por mais que ela seja, venha as duas para fazer a revisão de 24 mil quilômetros, Uhum. porém, uma vai ter um índice de desgaste um pouquinho maior. A Maior tendência que é os essa. outros. Perfeito. Vamos lá. Se a gente está falando de desgaste, a gente está falando de peças. Se a gente for falar de peças, a gente trouxe aqui, inclusive, alguns itens, por exemplo, dos equipamentos de manutenção da motocicleta. Existem duas linhas de peças, né? De peças originais. Aqui esse aqui é roupa, todos os dois, né? Tudo é o que tem São revisão. peças roupa. Existe, para quem não conhece, existe o que a gente chama de peças roupa, existe o que a gente chama de peças ramp. Né? A roupa são peças que saem na linha de fabricação, correto? E as peças ramp são peças produzidas pela própria fábrica que são feitas para reposição. Isso, E as peças ramp são mais baratas, correto? correto. Existe alguma indicação para colocar ramp roupa? Eu posso trazer um exemplo, o seguinte. Eu tenho um cliente que é aquele que pega a sua moto, Sim. quando chega em casa, enrola no professor. lençol. O professor que você deu Isso. exemplo há pouco tempo, certo? Muito cuidadoso. Eu quero a minha moto original do jeito que ela saiu da fábrica. Certo. Aí ele vai lá e arranhou a alavanca Certo. do freio. Aí ele arranhou a alavanca do freio. Cara, eu vou trocar. Ele vem na concessionária, ele quer a original, a roupa. Certo. Certo? A original não, perdão. É. Ele quer a genuína. Que é genuína. É que saiu da linha de linha de produção, produção. de Da linha de produção. Beleza. Certo. Só que eu tenho o colega, o outro amigo, o outro cliente que é um motoboy. Raspou aqui, eu vou colocar outra. Ele já tá na segunda, na terceira. Na terceira. Certo. Eu preciso de uma mais em conta. Que é original. Que é original, Porém mais barato. Mais barato. Não Entendi. é aquela que Tem saiu a da mesma na linha de qualidade. produção. Mesma qualidade. Da que saiu da linha de produção. Mesma qualidade. Qualidade garantida. Hoje, em pleno 2024, eu sei que a informação, o poder da informação está muito grande. Sim. Né? Hoje a informação está na nossa palma da mão, Isso. que é o celular. Uma dica para o pessoal não deixar, não protelar, não deixar para depois o óleo do motor. Sim. Só dá uma olhadinha em casa no nível do óleo. É uma coisa simples, tá? A fábrica recomenda que se verifique o óleo todos os dias Pronto, antes era de isso que eu pilotar. ia falar, né? Se a utilização desse motoboy que você falou há pouco tempo, do mototáxi, do cara que utiliza muito a motocicleta, verificar o óleo em casa. E como é feita essa verificação? Então, já que a gente está nesse tema, como é que o nosso cliente pode fazer essa verificação em casa? A gente pode dar início à verificação, ele vai desenroscar a vareta, Sim. pegar algum
assim de pano. Tá, vamos lá. Só pra deixar claro. Cavalete central ou lateral? Não tem essa de você colocar no central, Tem que lateral ou não? Melhor ela tá em nivelada. pé. Nivelado. Tem que estar nivelado. Nivelado. Então assim, coloca no cavalete central. O ideal é as O duas ideal é rodas as no duas chão. rodas no chão. As duas rodas no chão. Porque Se o a ideia cavalete é- pode dar uma inclinação. Porque o cavalete inclina. Entendi. Olha aí. Pode dar como uma eu sabia. inclinação. Você vai retirar, desenroscar, limpar, introduzir ela sem enroscar. Sem enroscar. Sem Depois rosquear. puxar ela Sim. e olhar se o nível está batendo. Ele vai ter umas estriazinhas, Sim. ele tem que estar entre elas. Mais preferível Um pouco acima. na superior, até o final da estria. Tem duas Entendi. marcas, né? Ele vai fazer Vai como ter se o fosse nível mínimo. um nível mesmo, né? Certo. Ele vai ter uma linha embaixo e uma linha mais acima. Certo. Tá? Então ele tem que estar entre as duas. Entre as duas linhas. Melhor que esteja no nível máximo. No Lógico nível que não máximo. pode passar, né? E não pode estar muito abaixo. E quando é a hora de completar? Quando tiver nesse nível de baixo? Entre um e o Entre outro, eles. a gente recomenda que deixe um nível um pouquinho mais alto. Por quê? Tá. Essa moto pode ocorrer algum tipo de vazamento mínimo, o cara não percebe, o cliente não percebe. Então, Uhum. olha lá, um vazamentozinho mínimo. Eu já estou andando no limite. Baixou o óleo, foi embora, acabou. Entendi. Então, eu tenho um óleo no seu nível máximo, né, sem passar, lógico. Então, deu um vazamento, um suado, alguma coisa, por mais que ele baixe Só um pouquinho. No retentor, um negocinho Isso. desse, né? Só para ter uma segurança. Ele tem um nível, ele tem duas barras, máxima e mínima. Certo. Então quer dizer que se ela tiver um pouco aproximada da mínima, tá danificando o motor ou não? Tem que estar entre as duas. Certo. Dali, se não tiver entre as duas, aí sim você corre risco de ficar. Aí coloca, né? Isso. Perfeito. E assim, a gente falou uma forma mais simples. Né? Pode ir lá, Uhum. mas a forma ideal mesmo é que ele funcione, essa motocicleta aí uns 3 minutos. Certo. Para o Tá. óleo O circular. óleo circular, entre o motor. atingir a viscosidade dele, deixa a moto funcionando, tá? Uns 3, 5 minutos por ali funcionando. Desliguei, isso, certa moto nivelada, né? Com Uhum. duas rodas no chão. Deixa esfriar aí uns 2, 3 minutos também. Aí sim, eu vou lá, eu desenrosco a vareta, faço uma limpeza nela, Uhum. enfio sem rosquear e puxo, Legal. tá? Isso traz um outro mito. Vai. Você espera a moto esfriar para trocar o óleo. Isso é mito. Se não precisa. Não, ela tem que estar aquecida. Que é justamente porque quando ela está aquecida, a viscosidade Uhum. dela diminui, correto? Isso. Diminui a viscosidade do óleo, E ele faz com que escorre ele com mais escorre. facilidade. E outra coisa, o motor já vai estar com sua película de lubrificação já interna, já lubrificada. Sim, Você porque não vai mesmo ter que ele escorra, não sai todo o óleo, né? Então a película de lubrificação ainda permanece. Permanece. Que E ele legal. tem vários, vamos dizer, orifícios, câmaras, galerias que já ficam propositalmente cheias de óleo. Legal. Por quê? A maior desgaste da motocicleta está na partida inicial. no momento da de partida. todo É mesmo? o motor. Não é quando você está andando, é quando você dá a partida. Na partida, que é onde pega o tranco. É isso? O Você pega tranco de todo o motor, né? você Das não tem engrenagens mais, e você não tudo. tem aquela lubrificação. Por mais que o óleo deixe, Ah, entendi. né? Mas aquilo com a gravidade ele vai escoando. Entendi. Né? Por mais que o óleo deixe uma camada hoje, como a gente falou, a tecnologia melhorou, aumentou muito, e sempre fica uma camadinha lá. Mas por mais que tenha, com a própria gravidade, esse fluido vai escorrendo, esse óleo vai escorrendo, né? E aí no momento da partida você tem a quantidade mínima. Entendeu? Por isso aquele mito, o pessoal deixa para de manhã para descer o óleo todo. Entendi. Você não vai tirar o óleo todo da motocicleta. Sempre há galerias que vai ficar óleo. Propositalmente da partida inicial. Caramba, vocês estão vendo aí como a gente ter conhecimento de todas as áreas, de como funciona. Nós já falamos ali de como funcionam as revisões, como funcionam as garantias. Garantia, como é que funciona a garantia? Vamos lá. entrar Vamos. nesse ponto. Vocês estavam preparados, porém não esperando. Isso. Né? Agora você não me pegou mais Avisa não. antes, né, pai? Avisar antes, né? Vamos lá. Garantias. Como é que funciona a O que é que, vou formular minha pergunta. O que é que compõe uma garantia e quais são os critérios de uma garantia da motocicleta? Certo. Uma coisa comum que a gente pode trazer é o seguinte, defeito de fabricação. Certo. É eu entender o que é um defeito de fabricação e entender o que é um defeito, que não é defeito, é um desgaste natural. Certo. Certo? Vamos lá. Eu tenho um pneu, você traz o pneu, que é uma coisa bem comum. Eu tenho um pneu e estou usando minha moto, mantenho minhas revisões, tarará, BBB. Só que quando chega lá por volta dos... Vou dar uma média geral, tá, Sim. gente? Uns 11, 10, 12 mil. Pneu traseiro, por exemplo, na linha CG, é um pneu que está até ali. Ele já está na sua vida útil limitada.
Então aí eu vou lá, aí o pneu porventura apresenta uma rachadura, aí, garantia do meu pneu. Não, ali é o processo de desgaste da peça, ela chegou no seu limite. Então aí já não entra como uma garantia, é o processo natural de desgaste, entendeu? Então a garantia entra, para deixar claro para quem está nos assistindo, a garantia entra as peças que porventura venham ter defeito de fábrica. E os defeitos de fabricação, existe um critério, existe um parâmetro já pré-determinado. Por exemplo, eu vou para... Agora vai começar os comícios, né? Isso. Vamos a gente esclarecer isso. Vão começar os comícios, época de eleição. Então tem os comícios, onde a galera vai... A motocicleta anda em baixa velocidade, Mossoró já é quente, a temperatura é elevada, a galera queimando o disco de embreagem, e a gente já viu pessoas com motocicleta 0 km, depois de uma situação dessa, no outro dia, está sem embreagem. É importante a gente destacar esse ponto. Vamos lá. Esses motores que, digamos assim, tem o arrefecimento. Arrefecimento ar. Então ele precisa de movimento. Sim. Aí você tem um conglomerado de motocicletas ao redor, com escapamento quente, você está absorvendo parada e temperatura alta. O próprio ambiente já está com a temperatura lá em cima, né? Sim. Porque uma moto ao lado da outra, tem o escapamento, tem o próprio motor, então já tá. A gente sente isso na perna, né? Sem contar, a pessoa lá, às vezes na motocicleta, ele não tá com ela parada só. Ele tá com o motor, a rotação lá 9.000, 8.000, porque ele tá... A galera do grau, né? Isso. Os corta-giro, né? Os corta-giro. Os corta-giro. Ele tá na rotação lá em cima. Então a temperatura vai lá pra cima. Vai lá pra cima, ela não tem circulação de ar. Perdeu o poder de arrefecer, de trocar o ar. De trocar o calor, isso. Não tem movimento, a moto precisa. Tem alguns modelos de motocicleta, que as cilindradas maiores, ele tem um ventilador para auxiliar. Justamente que tem um produto para colocar no radiador. Ele tem radiador. Isso. Aí que são as motocicletas arrefecidas a líquido. A líquido. E lembrando que nem isso garante. Nem isso garante também, não. É negativo. Pelo contrário. Quantas vezes a gente já viu carro fervendo, sim, né? E na verdade a moto tem isso porque o motor é muito grande. Sim. Então se eu deixasse esse motor sem um sistema como esse, ele não ia aguentar. Entendi. Então faça com que esse sistema melhore. Então, se eu usar essa moto também que tem o sistema de arrefecimento a líquido nessas condições... Possa ser também que suba a temperatura. Suba muito. Tanto que essas motocicletas com arrefecimento a líquido, ela vem com marcador de temperatura. Sim. Justamente para evitar que o piloto ultrapasse a temperatura permitida, por exemplo, a temperatura de segurança do motor e venha sofrer danos com a motocicleta. Então, nesse período de campanha, tem muito problema com isso. Aí a galera queima disco. Disco é o mínimo. Disco é o mínimo, tem mais? A gente pega aqui com a vareta do óleo derretido, derrete a vareta. Caramba! Eu vi essa semana. A coloração do motor muda. A coloração fica amarelado. Fica amarelado. O motor fica meio... Dá pra ver. Das tampas são pintadas. As tampas são ali, vamos dizer, prateadas, né, na cor prata. Então, quando a moto chega, ela tá chegando, vamos dizer assim, grosseiramente falando, um dourado. Um dourado, assim. Eu já vi. Entendeu? Inclusive, essa semana, eu vi até um vídeo no Instagram, tá? O cara... Estão colocando aqueles escapamentos, né? Que fica vermelho. Não sei o que é aquilo ali. Não sei se vocês sabem, me digam. O cara colocou numa Saara, Jefferson. E aí o cara tava com a motocicleta parada, né? Cortando o giro. E o escapamento pegou fogo na Saara 0. Pegou fogo, a sorte foi que ele conseguiu, derreteu só a parte do escapamento ali, sabe? Mas a temperatura era tão alta que pegou fogo na motocicleta. Devido à moto parada, não tem circulação de ar. Não tem circulação, não tem troca de calor. O sistema de arrefecimento é para isso, é para você trocar o calor do motor com o ar. Se a motocicleta está ligada, parada, não tem troca de calor, vai ter superaquecimento. Da mesma forma, o líquido. Apesar do sistema de arrefecimento a líquido ter o líquido de arrefecimento, que é esse aqui, ó, ter o líquido de arrefecimento, também existem as aletas no radiador para que se troque calor, né, no ar com o radiador, diminua a temperatura do líquido de arrefecimento e eu tenha uma maior durabilidade no motor da motocicleta. Exatamente. Então isso aí não entra garantia porque foi algo provocado. Provocado. Correto? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, é importante a gente destacar isso.
A garantia ela engloba peças com defeito, possíveis defeitos de fábrica, porém, hoje, a gente vê muitas situações onde os defeitos foram provocados. Então, item de desgaste natural não entra. E uma situação dessa, um exemplo que nós passamos agora, sobre temperaturas elevadas, são situações que não entram, né, no sistema de garantia da motocicleta. Correto? Correto. Vamos lá. Pra gente ir pros finalmente aqui, curiosidades. A gente tava conversando, vocês já me passaram umas coisas aqui. Como foi essa história da cueca na motocicleta? Me fala aí. Quem foi o mecânico que pegou? Quem foi? Você se lembra ou não? Não me recordo. Não se lembra, não? Não lembro. A situação Tem uma cueca. Como foi? O cara chegou e falou assim: tem uma cueca na minha moto. Como foi? Foi Vai. o seguinte, cara. Fez a revisão. A gente fez a revisão na moto aqui. Tá? E daí, Isso foi depois da revisão? Foi depois da revisão. Certo. Aí ele voltou. Revisão? Fez a revisão e foi embora. Não, foi embora. Tá. Foi embora. Aí foi ligar a moto. Ah, minha moto não pega, minha moto não pega, minha moto não pega. E aí, quando foi ver, o rapaz tinha ido na praia. Trouxe a moto. Trouxe a moto. É. Daí quando a gente foi olhar direitinho, o que não tá pegando, o que não tá pegando. Tinha uma cueca tampando a entrada do filtro de ar. Tinha uma cueca no filtro de ar. Essa foi Cueca no boa. filtro de ar. Dá pra poder fazer um recorte, viu, David? Uma Aí- cueca no filtro de ar. O negócio foi tirar a cueca. Hein? Como é que essa cueca foi parar? É, agora como foi que essa cueca foi para lá? Eu acho que ele botou a sunga, né? E deixou a cueca lá e tal. Foi Agora, você tirar uma também volta. concorda que isso pode ter sido só inexperiência dele, não sabia que ali era o filtro de Não, ar? é comum. É comum. Né? Isso é comum. As pessoas não sabem que tem um filtro de ar ali, que Isso. precisa sugar, suga. Exato. Isso é comum. Vou falar uma moto que é bastante comum acontecer. Fica a dica aí pra galera que tá em casa. A Pop. O que acontece? A saída do ar dela, né, do filtro de ar, é bem embaixo do banco. Sim. E a galera gosta de limpar, gosta de fazer a limpeza. Aí pega Aí a bota uma flanela, e bota ali. naquele buraquinho ali. Isso, inclusive, acho que semana passada eu tava na recepção, chegou um colega, ó, minha moto nova tá falhando. Aí, antes da moto entrar, eu tava lá perto, disse, dá uma olhadinha embaixo do banco. Quando o colega levantou o banco, tava lá uma flanela. Tampando o fio de ar. Tampando o filtro de ar. O cliente vem empurrando, ele disse, cara, eu venho empurrando essa moto, não sei de onde, Caraca. desse jeito. Então, é coisa comum de acontecer. Então, fica a dica, o pessoal dá uma Essa olhadinha cueca, embaixo. então assim, evite colocar uma cueca no filtro de ar, tá? Vamos lá. E o cara da moto miando? Essa foi com você, foi, Jéssica? Foi, essa daí foi comigo. A moto deu entrada, não foi um cara, foi uma mulher. Aí ela disse, eu peguei a OS, normal, para ler. Eu dei uma olhada assim. A moto está miando quando aquece. Fiquei curioso. Acionei a moto, um pouquinho, acelerei, moto normal. Fui dar pro recepcionista e perguntei, o que é isso aqui? O que é miando? O que é miando aqui? É porque o cliente não soube descrever, né? Ele falou disso, eu perguntei ela várias vezes, ela disse que é miando mesmo. Miando. É igual um gato miando. Isso era uma vizinha. Aí ela disse, pode deixar esquentar que ela mia. Deixei a moto esquentar, Miou mesmo. miou mesmo. Miou? Miou. Miou? Miou. E ela disse, olha, faz 3 dias que essa moto mia. Moral da história. A moto tem um dispositivo que se chama relé, retificador, fica na parte da frente. Um gato entrou embaixo, se enganchou e ficou próximo a essa peça. Cara, então tinha um gato Tinha mesmo. um gato mesmo. A gente, quando abriu, tava lá o pobre do gato lá. Todo engembrado, só que ele não conseguiu sair mais. Ou ele entrou por alguma forma. Vinha escondido. Aí quando a moto esquentava, o pobre do gato, com a temperatura lá em cima, Funcionamento, a pecinha lá eletrônica aquece. aquece. Ela aquece mesmo, agora tem que esquentar muito a motocicleta. Nossa, Aí, o pobre do gato. o pobrezinho tava lá. Ó. Ei, foi uma... Mas eu soube também de rato. Rato tem bastante. É mesmo. Rato tem bastante. A gente chega... Vocês não tá falaram acendendo até nada. de uma alta cilindrada, o cara tinha perdido o chicote todo que o Ele rato... deu o chicote todinho. Foi mesmo. Quanto é o Ok. chicote da mudança? Você lembra? 2000 e pouco? 2001, quebrou. Ah, rato maldito. 2000 e tanto prejuízo que o rato roeu. Rato roeu. Caramba. E rói bem ruído mesmo. Procura os cantos mais escondidos para roer. Gosta. Fica a dica também. Pessoal que tem assim, garagem. Agora é que difícil, fica muito cara. tempo É difícil. parado. É difícil, cara. Não é não? Difícil como? Evitar que o rato roa. Porque Não, se, quero lá falar, em- tipo- se for lá em casa, eu deixo a moto na área, assim, coberta e Mas tudo. aí... Como é que o cara... Como é que eu vou? Interessante. Vou botar o rato aí debaixo da moto. Não, aí Não faço. o cara tem que fazer uma detetização, né, Ah, na lógico. casa Não, tudo bem, e né? tal.
Eu tô querendo falar como é que ele pode fazer uma precaução. Geralmente deixa algum sinal, tá? Sim. Tem fezes, urina, entendeu? O próprio fio, ele rói, deve cair, né? Fica o bagacinho no chão. Isso geralmente acontece com veículos que ficam estacionados por longos períodos. Longo período, né? Gente que trabalha fazendo viagem, às vezes usa pouco o veículo e aí fica guardado ali. Entendi. Então, o ideal, por mais que o veículo não esteja sendo utilizado, é sempre fazer um check-up, uma vistoria. Vai lá, faz uma vistoria visual mesmo, entendeu? Passei 6 meses, mas traz na concessionária, dá uma olhada. Verdade. Eles procuram, o motocicleta tá lá parado. O rato, ele quer uma coisa que esteja abandonada. Tava lá, tá lá vários tempos parado, ele vê, se senta ali, aí entra. Verdade. Vai fazer o ninzinho dele por lado. E o cara que chegou e a motocicleta, como foi a questão da bateria lá? A gente pega cada coisa. Chegou, saiu de revisão, acho que engraçado, essas coisas acontecem depois da revisão, né? Interessante. E depois da revisão o cara volta pra dizer que foi negociacionado. E é algo comum, porque a tendência é assim, poxa, você sai de uma revisão, você quando sai, você quer notar algo diferente, né? Quer moto tá melhor. Tá boa, não sei o quê. Então o cliente fica procurando, né? Daí o cara sai, aí me chega no outro, tá acendendo nada, sai da revisão, tá, não sei o quê. A moto não acendia nada. Não acendia nada. Foi olhar, tava sem a tampa e sem a bateria. Estacionou a moto, o cara foi lá, arrancou tampa então, com bateria. Não era partida elétrica? Oi? Não era partida elétrica? Não. Esse caso faz tempo. Esse caso já faz tempo. A partida elétrica ela já não tinha nem ligado. Não. Nem aqui, né? Ó, amortecedor, cara. Já chegou o cliente, minha moto ficou mole, tá mole. Tá muito mole, aí chega quando... falta um amortecedor. O cara vai levar um... Levaram. Já roubaram o amortecedor na moto de papai antigamente, já levaram. O cara não percebeu que faltou um amortecedor. A moto lá embaixo e ele... Um negócio esquisito. Veio rodando... E sem amortecedor. Sem amortecedor. A pessoa tá com problema, né? Caramba. Pessoal, trouxemos aí 2 especialistas hoje. O Alisson, chefe da oficina, 24 anos de Honda. Depois mandem aí sua pergunta nos comentários do YouTube, para que a gente vá lá responder essas perguntas para vocês e deixar claro todo o nosso processo de pós-venda, de garantia. E de repente a gente pode marcar outro episódio. E Jefferson também, um mecânico aí de 28 anos de experiência, que trouxe toda a sua bagagem, sua experiência conosco. Esse foi o nosso episódio da nossa manutenção. Vamos falar manutenção preventiva, porque esse é o que fica aqui nesse episódio, né? Você fazer uma manutenção preventiva de modo que você evite gastar dinheiro. É para que você traga na concessionária e a concessionária e a Motoeste tenha todo o cuidado com a sua motocicleta, tá bom? O Alisson, Jefferson, suas palavras finais. Pode falar. Sai mais barato prevenir do que corrigir. Do que remediar, o que a gente chama, né? Remediar depois. É remediar depois. Tá, beleza? não. Valeu. Valeu, abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.